Muito bem, muito bem. Boa noite, minha gente. Boa noite. Começando mais um ARRIcast aqui pra você. Vocês já estavam com saudades da gente, né? E a gente também já estava com saudade de vocês. Depois de uma paradinha mais uma vez aqui, nós voltamos com os nossos episódios do nosso ARRIcast. Eu e meu amigo Magno. Boa noite, Magno. Boa noite, senhor. Como é que você está? Tô bem, na medida do possível a gente tá caminhando, né? Todo mundo, né? E aí? Como é que você tá aí hoje para o nosso ARRIcast? Bem, a gente tá hoje aqui com uma das autoridades. Sim. O responsável de pelo menos entregar uma obra no município, pelo menos um a gente entregou. Pelo menos um vai ser entregue, né? Não perder esses 4 anos assim, nada não. Muito bem, pessoal. Nosso ARRIcast aqui, você já sabe, o nosso canal no YouTube é ARRIcast, tem nas nossas redes sociais, no Instagram é o arri.cast. Inclusive, a gente tá ao vivo com a nossa live lá no Instagram, certo? O Magno tá aqui acompanhando aqui, você também pode fazer suas perguntas aí no nosso Instagram, interagir com a gente durante essa nosso bate-papo aqui com o nosso convidado de hoje. Lembrando a você, né, que na descrição do vídeo, lá no canal do YouTube, vai estar o nosso telefone, né, da nossa produção, para que você deseja patrocinar o nosso ARRIcast. Sua imagem vai aparecer aqui na nossa tela, tá bom? Aí é só entrar em contato com a nossa produção. E hoje recebemos aqui Magno, nosso grande amigo, né, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Penaforte, nosso amigo Petrúcio. Boa noite, Petrúcio, seja bem-vindo ao nosso ARRIcast. Boa noite, pessoal. Eu quero dar uma boa noite também a todos que estão em casa acompanhando, né? Pessoal que acompanha ao vivo e que vai acompanhar depois também. Agradecer o convite. Nós ficamos muito gratos. Eu venho recebendo várias manifestações de apoio, parabenização pelas melhorias que a Câmara vem passando nos últimos anos. Sim. E, assim, traz um sentimento de dever cumprido. Faltou também muita coisa, eu não consegui concluir tudo que eu imaginava. Mas, graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu aí dar um pontapé inicial numa reviravolta no Poder Legislativo, sempre também reconhecendo o trabalho feito anterior, né? Eu sempre tive o cuidado de chamar a atenção para o trabalho que sempre foi realizado lá, por todos que já passaram na casa. Cada um com seu jeito, digamos assim, mas eu sempre tive o cuidado de defender também a história da casa, né? Às vezes, algumas pessoas não entendem bem qual é o papel do vereador, né? E quando a gente senta, vai avaliar, a gente começa a ver quem realmente já trabalhou por Penaforte, né? Além de não entender o trabalho do vereador, pior ainda é entender o papel do presidente, que muitas das vezes tem que prezar pela harmonia na casa, né? E nos poderes, né, presidente, que é complicado. Tem que ter o equilíbrio, né? E assim, eu acho que nesses 4 anos, isso foi um ponto chave que circundou aí a administração pública de Penaforte. Não entenderam, muitas pessoas não entenderam o que é o papel do presidente, né? Primeiramente, isenção. O presidente tem que ter isenção, independente de quem seja o prefeito. Sim. Então, desde o primeiro dia, desde 1º de janeiro de 2021, eu busquei ter isenção. Tanto que eu já falei isso várias vezes. Houveram momentos em que eu era elogiado pela situação e criticado pela oposição. Uma semana depois era o contrário. O contrário, né? Eu era criticado pela oposição, elogiado pela situação, invertia, e se invertia muito, né? Tanto que o Magno mesmo, a gente sempre ia conversando sobre o trabalho da Câmara, ele sempre gostou de participar, de ir, de cobrar. Sempre foi ativo lá, né? Às vezes a gente sempre concordava, às vezes discordava. Exatamente. Mas sempre de forma respeitosa. Sempre a gente beirava uma discussão, mas nunca discutia. Ficava ali nos finalmente, mas não chegava a concluir, né? É porque assim, a unanimidade ela é burra. Todo mundo sabe que a unanimidade ela é burra. Então, em alguns momentos, a gente divergia de pensamento, mas sempre com amplo respeito. É verdade. Cada um respeitando a sua opinião, né? Exatamente. É verdade. E aí, assim, o início, houveram algumas situações que ocorreram até meio estranhas. Sim. Em Penaforte. Eu diria que até, na verdade, inéditas, talvez, no Estado, né? Por exemplo, houveram no início de 2021, eu não me lembro o mês, eu acho que foi abril de 2021, que o presidente da Câmara precisou
sancionar 4 leis. Sim. Porque ou o prefeito deixou de vetar, deixou de sancionar, ou vetou fora do prazo. Foram nem 4, foram 5. Simplesmente engavetou. Aí assim, há um prazo de 15 dias, ou para sancionar ou para vetar. Ou para vetar. Né? Se passa esse prazo, ele não veta ou não sanciona, ou veta depois dos 15 dias, o papel do presidente da Câmara, obrigatoriamente ele tem que sancionar a lei. Né? Se eu não sancionasse, eu responderia por crime de responsabilidade. Sim. E eu percebi que o pessoal, na época, o pessoal do Poder Executivo não gostou. Não gostou da sua atitude, né? Até acharam que eu estava afrontando. Pelo contrário, eu estava cumprindo o papel de presidente. O Poder Legislativo, para exemplificar para a população que não entende muito de política, eu considero como se fosse uma mini prefeitura. Porque o presidente é o gestor, é ele que faz pagamento dos servidores do Poder Legislativo. Sim. Então ele tem que gerir qualquer tipo de improbidade. No final, quem vai responder é o presidente. Então, assim, é uma mini prefeitura. É uma miniatura ali, é outro poder, né? Mas ele vai responder da mesma forma de um gestor do executivo, de um prefeito que não corresponda à legalidade, né? Então, as pessoas muitas das vezes não entendem. Não é nem o que o presidente quer ou não quer fazer. É o que ele tem que fazer. Na verdade, é o que ele tem que fazer, né? Verdade. Exatamente. O papel dele lá de legislar. E muita gente, eu acho impressionante que muita gente, bicho, assim, a gente teve grandes presidentes aí no município e Petrúcio, ele poderia ter tido uma gestão até mais calma. Sim, menos conturbada. Não, assim, porque ele procurou problema para ele, por exemplo, uma reforma completa do prédio. Porque ele poderia, porque para conseguir fazer uma reforma dessa, ele tem que economizar. Sim, ele teve que economizar verba do Poder Legislativo para poder fazer a obra. Ou seja, ele poderia muito bem ter esses 4 anos, né, que são 2 biênios, né, que ele foi presidente. Ele poderia ter tido esses 2 biênios com bastante tranquilidade financeira, mas decidiu deixar um legado. Deixar a sua marca, né? E eu sempre falava que a Casa do Povo, a Casa do Poder Legislativo, não condizia com o que era, né? Sim. Porque o prédio era um prédio já ultrapassado, que não conseguia comportar o povo. Tanto de estrutura como de espaço, né? Não tinha condição nem de conforto. Exatamente. Tanto que, para você ter ideia, na Câmara, antes da reforma, eu acho que cabiam 10 pessoas sentadas. Fora os vereadores e servidores, caberiam no máximo umas 10 pessoas sentadas. Hoje, só nas longarinas que foram adquiridas, são 30 pessoas sentadas, mais umas 3 cadeiras lá, mais 6 cadeiras, vão para 36 pessoas sentadas confortáveis e mais 2 espaços à frente para cadeirantes. Sim. Então, contando já com foi cadeirantes, pensado, né? A gente já vai para 38, 40 pessoas. Na acessibilidade. Fora os vereadores, fora os servidores e um pequeno espaço que fica ali junto para pessoas se inscreverem como oradores ou autoridades que estejam. Então, a gente pode comportar aí próximo de 50 pessoas sentadas, entre vereadores, população, convidados. Sim. Né, para um espaço que antes a gente se apertava para ter 20 pessoas. Muita gente indagou, inclusive eu, não foi, presidente, sobre a questão, e o presidente me explicou, embasada realmente no que poderia ser feito ou não. Ele me explicou o porquê de não ser feito em outro local, em outro terreno mais amplo. Isso. Inclusive, tratei esse assunto com o Magno, expliquei a ele, porque para que a gente construísse em outro local, precisaríamos da cedência de um terreno, ou que a Câmara adquirisse um terreno. A Câmara não tinha recursos para adquirir um terreno. Construir a obra, né? Precisava o Executivo ceder um terreno. A gente não tinha um bom relacionamento. Eu tentava, mas o prefeito não tinha um bom relacionamento com a Câmara. E se o Poder Legislativo vendesse aquele prédio, o dinheiro não cairia na conta do Legislativo, cairia na conta do Executivo. A possibilidade de leilão, né? Haveria a possibilidade de leilão, mas a Câmara ela não pode arrecadar nada. Quem arrecada é o Poder Executivo. Então a Câmara realizaria um leilão, o Executivo receberia o dinheiro. Isso repassaria. Quem garante? Teria que repassar, mas não tinha obrigatoriedade.
Sim, aí é onde estava então, o problema. aí onde estava o problema. Onde tava... A Câmara venderia a sua casa, Sim. literalmente, e não teria a o certeza dinheiro ao executivo. E aí o prefeito devolvia o dinheiro ou não para comprar um outro terreno. Um terreno. Era. Toma aqui a metade. Com isso, ou nada. Ou nada. Ou é nada. verdade. Aí a Câmara ia ficar sem a casa, Não, eu... sem terreno, dinheiro, sem dinheiro e sem nada. Ia ficar o Léo. Sem eira nem beira. Foi o que eu indaguei pra ele depois que ele me explicou. Assim, tá bom, então tá certo. Então, Deixa quieto, então. Petrúcio, nesse caso, quando você foi eleito na eleição passada, na eleição de 2000... De 2000, né? Foi a sua primeira eleição disputada como candidato a vereador. Isso. Aí veja só, como foi assim, sua primeira eleição, foi eleito um dos mais bem votados e ainda assumiu a presidência da Câmara. Como foi assim esse desafio para você? Você era, como se diz, era um marinheiro de primeira viagem, né? Nunca tinha tido, assim, passado pela sua cabeça ser vereador, ou já tinha um sonho? Não, assim, com relação à política, há muito tempo atrás, acho que desde os meus 18 anos, que muita gente comentava que eu deveria ser candidato. Sim. Acho que antes disso, acho que com 15, 16 anos, o pessoal já comentava. Mas eu nunca entrei, né? Sim. Às vezes porque a família não deixava, às vezes porque estava fazendo faculdade. Essas famílias tradicionais de pena forte, a política fica quase intrínseca, né? Também. Fica sempre ali. E aí, assim, surgiu uma proposta de que eu fosse candidato a vice em 2000 e... Eu não me recordo do ano, mas eu acho que foi... 2016? Não. Eu não tinha idade. Aliás, tinha, mas não foi deixa eu me recordar. Foi, acho que 2004. 2004. Surgiu uma proposta de candidatura a vice. Salvo engano, foi nosso amigo Nicolau e Cornélio que disputaram as eleições. Cornélio foi o vice, mas o Cornélio tinha interesse que eu fosse candidato a vice, mas não fui. Então foi para frente. Aí depois, já em 2016, o próprio atual prefeito me convidou, 3 oportunidades ele conversou comigo, me chamou para compor chapa com ele. Mas eu não tinha interesse, não estava me distanciando também, digamos assim, da possibilidade de ser candidato. Então, já em 2020, eu fui meio que empurrado para ser candidato. Mas agora vai ser aqui. Eu fui à força. E aí fui candidato a vereador, uma candidatura até de última hora. Sim. Eu defini... Vai. Eu defini que seria candidato no dia da convenção. Na véspera da convenção. Tomou a decisão na véspera. Isso. E da convenção para a campanha foi uma campanha relâmpago, aquela por conta da pandemia. Sim. Foram 45 dias. Foi a mais curta. Então eu da decisão de que seria candidato até o dia da eleição, 45 dias. Um processo que a gente normalmente duraria o quê? 1 ano ou 2, isso, já teria trabalhando. Que preparar o terreno. Então eu tive que correr contra o tempo, não consegui visitar todas as pessoas que eu imaginava. Muita gente me reclamou que eu não fui na casa, porque no interior, aqui na nossa cidade, principalmente, a gente... Você às vezes quer votar, você tem o interesse e tal, mas você quer pegar na mão do candidato e falar. Isso. Então, às vezes acontece de você ter a tendência de votar e não vota só porque não encontrou e não falou. Né? Então, muita gente me reclamou, que me esperou e tal, e eu não fui. E não compareceu. Né? E aí, assim... apesar de ter sido uma campanha relâmpago e de ter assumido a presidência da Câmara logo no primeiro mandato. Primeiro mandato, né? Mas me ajudou muito 2 pontos. Primeiro, o fato de ter cursado faculdade de Direito, ter advogado, inclusive, para outras câmaras, para outras administrações. Isso me ajudou. Já tinha uma bagagem. Já tinha uma bagagem, né? Principalmente na parte jurídica administrativa. E segundo, eu sou muito de ouvir, sou muito de escutar. Ajuda demais você escutar. Sim. Então eu não sei de tudo, então eu preciso escutar muita gente. Às vezes, alguém que nunca fez direito, mas que tem uma experiência de vida, consegue lhe passar algumas situações que ajudam demais. Lhe orientar melhor. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que de vez em quando chegava com relação principalmente a
ao trabalho do presidente nas sessões. Ele às vezes me dava um toque. O ex-presidente, atual vereador Manuel Pereira. Sim. Nezinho, que a gente sempre se respeitou muito, é meu amigo, sou amigo da filha, dos filhos, do genro, de toda a família. E independente da gente ficar de lados políticos opostos ou não, a gente sempre se respeitou, sempre teve amizade. Teve um respeito. E Nezinho, com a experiência dele de ter sido presidente de Chatê, de ser vereador outros mandatos, não me lembro se 3 ou 4 mandatos, e de sempre ter trabalhado na política, ele sempre ia, dando uns toques, às vezes, lembrando um ponto ou outro do regimento. Né? E aí eu ia sempre ouvindo. Os servidores da casa, principalmente os servidores efetivos, eles ajudam demais se você souber ouvir. Né? O vereador Tico Caboclo foi 5 vezes vereador, foi presidente da casa. Eu brinco de que ele é até meu professor, mas também ia sempre conversando comigo, dando uma opinião, dando outra. Às vezes a gente concorda com uma coisa, concorda com e discorda de outra. De outras, é verdade. Né? Os servidores efetivos, por exemplo, Cícero, Leciana. Né? Leciana é uma ex-presidente. Ex-presidente, né? Leciana é ex-presidente. Saudosa Cleide, que infelizmente também, né? nos deixou. Então, todos esses servidores, Aparecida, Selma, cada um, principalmente na sua área de atuação, eles têm opiniões que nos vão ajudando. Inclusive, quando eu cheguei, nos primeiros dias como presidente, havia aquele receio de como seria a minha condução. Exatamente. Como era que seria seu mandato? Né? Às vezes, porque alguém teve alguma experiência ruim com outro profissional, às vezes da área jurídica também, podia achar que eu fosse querer impor determinadas situações. E não, eu fui conversar, explicar. Quando uma situação era de uma decisão mais para lá ou mais para cá, eu ia explicar o porquê. Porque eu tinha tomado a decisão daquela forma. Uma situação que ocorreu, reajuste de servidores no ano de 2021. Era vedado o reajuste de servidores e de vereadores no ano de 2021 por conta da lei da pandemia. Então, os servidores, mas não tem reajuste. Não tem. Porém, se houver recursos, em 2022 a gente compensa dos servidores. E eu expliquei. O presidente teria direito a uma verba de extra de R$ 1.500. E eu não pagava a mim mesmo essa verba de R$ 1.500, porque a lei da pandemia não previa. E foi talvez a salvação de 2021, porque a queda orçamentária em 2021 foi a maior do Estado. A maior proporcionalmente do Estado. Não havia recursos para pagar o que estava previsto de reajuste para os servidores e de só R$ 150, R$ 160 para os vereadores. Não tinha recurso. E por conta dessa lei da pandemia, como não houve esse pagamento, né? Deu para levar o ano, mas não teria recurso para pagar. Para você ter ideia... Eu me lembro, eu fiz campanha contra. Para você ter você ideia... Você sempre marcando, né? O salário, o 13º, é pago. O Executivo deveria fazer isso também, mas a Câmara sempre seguiu a lei municipal que trata do assunto. Paga o 13º no mês do aniversário. Antes era assim, agora mudou, né? Umas falhas aí. Mas, para você ter ideia... Como foi em 2021 a previsão para se pagar o 13º? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não vem um valor extra para pagar 13º e férias. Não. O repasse, o duodécimo, ele é único. Mês a mês ele não muda. Ele tem uma pequena variação entre janeiro e fevereiro, só. E o restante do ano? E o resto do ano ele é tabelado, então não vem nenhum valor extra. Eu não tinha recursos, a Câmara não tinha recursos para pagar o 13º dos servidores. Então, qual foi a manobra que eu planejei? Planejou e executou. Vou explicar até porque não houve necessidade depois de continuar. Sim. Mas qual foi a manobra? O presidente, ele tem o tesoureiro e tem um assessor administrativo, um agente administrativo. O tesoureiro, ele obrigatoriamente tem que ter o tesoureiro, que vai assinar a documentação financeira com ele, contábil, vai liberar pagamentos junto com o presidente. Então, qualquer falha, inclusive o tesoureiro responde em conjunto. Já o assessor administrativo é bom ter,
organização de documentos e tal, mas não é obrigatório. É discricionário. Então, o tesoureiro, eu vou ter que ter um tesoureiro, mas o agente administrativo não. Então, qual foi o planejamento? No mês do 13º de um servidor, o agente administrativo era exonerado. Sim. E com o salário dele completava O 10º. o 13º. No mês seguinte ele voltava. Entendeu? Sim. Então sempre o agente administrativo ia sair um mês. Ele sempre era exonerado. Isso. Só que no decorrer do ano, infelizmente, ocorreu o falecimento de uma servidora. Acho que no meio do ano. E a partir daí o salário serviu para pagar o 13º dos demais servidores. Né? Não havia recursos. Para você ter ideia, Brejo Santo teve uma queda em 2021 de R$30 mil no duodécimo. E eu conversando na época com o presidente da Câmara, meu amigo Feitozinha, então presidente, Feitozinha, caiu muito Pena Forte? Caiu. Caiu demais. Acho que não caiu mais do que Brejo, não. Acredito que aqui caiu 30 mil em Brejo, digo Feitozinha. Pena Forte caiu 36. Não tem condições. Caiu 36. Só que Brejo caiu 36 de um orçamento de 340. 30, né? Brejo e Pena Forte 36. Isso. E Pena Forte recebia 130 mil, 132, sim, por aí. Entendeu? Então caiu para menos de 100 mil. E com detalhe, por exemplo, Jati recebia R$5 mil a menos que Pena Forte. Mas Jati não tem servidores efetivos. Pena Forte tem servidores efetivos que recebem 13º, férias. Né? O custo do servidor efetivo ele é maior. Então, era um orçamento extremamente estrangulado. Tanto que 2021 foi basicamente cumprir as obrigações. Foi só cumprir tabela. Como só cumprir tabela, né? Em 2022 teve uma pequena melhoria. Com essa pequena melhoria, mas vieram também o reajuste dos servidores. Né? E aí o reajuste que entrou já foi consumido. Mas teve uma pequena sobra que eu disse, agora tem que fazer alguma coisa aqui, porque a Câmara estava realmente necessitando de uma melhoria. E naquele ano, então, foi feita uma pequena reforma, eu não me lembro o valor, se 15, 17 mil reais, que foi arrancado o reboco, foi melhorado uma sala. Climatização também foi melhorada. Foi comprado naquele ano, acho que um ar-condicionado. E o antigo arquivo, ele era muito feio. Ele inclusive, causava um pouco de... Quando o servidor entrava lá, ele gripava. Por conta da mofo, né? Porque, então, eu pensei... Eu me lembro que Petro disse uma vez para mim assim, mas que ninguém saiba, mas se essa Câmara pegar fogo... É verdade, tinha isso. Porque hoje está resolvida a situação. Está mais bacana, né? Não, eu me lembro que Petro procurou digitalizar muita coisa. Porque o que acontecia? O acervo legal, as leis não eram digitalizadas, apenas uma pequena parte. Então, se a Câmara pegasse fogo, acabava as leis do município. Então, nós fomos digitalizar. Inclusive, começou em 2021 a digitalizar as leis. Hoje está... Tudo em nuvem. A gente tem tudo no site da Câmara, você entra, está lá. O complicado para pesquisar uma lei. Tem naquelas páginas amarelas. Para pesquisar pelas emendas. A gente vai concluir. Se não concluir esse ano, o próximo presidente conclui, se Deus quiser. Que venha um bom presidente. Se Deus quiser. Mas, e aí assim, aí em 2022, foi que ocorreu. O arquivo, eu aluguei um pequeno imóvel vizinho, o arquivo foi transferido para lá, foi reorganizado, foi um trabalho de uns 6 meses de reorganização do arquivo, que é um trabalho muito complicado. Imagino. E o antigo arquivo se tornou o gabinete para o presidente, porque até então eram 2 salas e as salas divididas entre o presidente e a secretaria. Entendeu? Tanto que houve um curso de licitações que eu participei esse ano. Sim. Aliás, o ano passado. E um professor renomado, inclusive, aí ele nesse curso, na palestra, ele estava explanando algumas situações. Tem alguém do Legislativo aqui? O pessoal, aqui comigo, né? Sim. Presidente da Câmara de Pena Forte e tal. Presidente, é o seguinte... Isso era o professor Matheus Carvalho.
Ele disse, lá na Câmara de Penaforte, cada gabinete de vereador deve ter o quê? 2 assessores? Eu digo, professor, lá nem o presidente tem gabinete, quanto mais cada vereador tem um gabinete e 2 assessores. Né? Aí ele estranhou, e como é isso? A nossa realidade é bem diferente de uma Câmara de cidade grande. Né? Então, o que era que acontecia? A Câmara de Penaforte, ela passava por dificuldades. Né? Eu não posso aqui colocar a culpa em outros ex-presidentes, não é isso. Por quê? Inclusive, a ideia de uma construção de uma nova Câmara, ela já é antiga. É tanto que o ex-presidente Manuel Pereira solicitou ao Tribunal de Justiça o prédio do antigo fórum, né, para que a Câmara o prédio fosse reformado e a Câmara fosse lá. Só que o então presidente do TJ assinou uma cedência por 5 anos. E encaminhou ao presidente Manuel Pereira, Nezinho Pereira. Mas aí o que era que acontecia? Já pensou? O presidente faz uma reforma, transfere a Câmara para lá e depois de 5 anos tem que devolver o prédio se o TJ não renovar a cedência. Então, jogaria o dinheiro fora. Exatamente. Então, e assim, uma outra falha que outros presidentes passaram foi o quê? A ausência de recursos. Né? Não dá para dizer que tinha recurso suficiente. E eu posso dizer aqui que eu tenho quase certeza que, se fosse eu o próximo presidente nos 2 próximos anos, eu não conseguiria realizar a obra que eu consegui agora. Por quê? Vai ter um aumento de recursos? Possivelmente tem sim, mas também há aumento de despesas. Né? E nesses últimos anos, agora teve, de 2022 para 2023, teve uma melhoria no recurso, teve uma melhoria na receita, mas não teve o aumento de gastos. Né? E tudo está aumentando, Inclusive, os vereadores passaram 8 anos, não foi? Sem reajuste. Sem reajuste esse ano. E agora passaram por um reajuste agora, a próxima legislatura, né? Porque o reajuste ele é votado tem que ser votado antes da eleição, para que você não legisle em causa própria. Né? O vereador reeleito ele não pode votar no seu próprio salário, então tem que ser votado antes da eleição, quando a gente não sabe nem quem são vai ser os próximos vereadores. Né? Então, assim, há uma melhoria do salário, também de servidores, que o plano de carreiras da Câmara, inclusive, é muito bom. Então, há um aumento no gasto. Né? E vai aumentar a receita? Vai, mas o gasto vai aumentar. Então, aumenta junto. Não é fácil. E assim... Sem falar que agora o prédio é dobrado, acho que até para manter o prédio também. O custo, há um custo maior. Né? Era só um andar, agora são 2 andares. E eu tive que pensar em renúncia. Na verdade, só foi possível a obra porque foi pensada em renúncia. Como assim? Como você mesmo falou, poderia ser um ano calmo. Ter surfado a onda da calmaria. Surfado a onda, né? E primeira coisa que ocorreu, corte de gasto. Então, coloca aí o prédio como era. Então não se houve, por exemplo, não havia abastecimento, não havia diárias. Então tudo isso cortando gastos. Né? E eventos que eu gostaria de organizar, como audiências públicas maiores, eu tive que diminuir essa Olha ideia. aí como é que era o poder. Aí já foi depois de uma reforma, acho que do ex-presidente Agábio, inclusive, porque antes era uma casa, né? Na verdade, ela era uma casa e ele já fez uma reforma, já teve uma melhoria. Sim. Né? Aqui era antigamente, né? Pronto. Para você ter ideia, nessa foto aqui está essa toalha em cima da mesa diretora. O que foi que ocorreu aí? Quando foi reformado, passou por uma pequena reforma e a última sala, antigo arquivo, se tornou o gabinete, não tinha móveis para o gabinete do presidente. A mesa diretora saiu e foi para a sala do presidente. Então, o que era a mesa aí, embaixo dessa toalha? 2 cavaletes com uma porta. Entendeu? E a toalha escondendo. Então, era essa a realidade. A mesa de som, se você voltar, a mesa de som ali atrás da presidência, né? Sim. Inclusive numa mesazinha de plástico. E você vê o tamanho do ambiente que era, ó.
Tá vendo aqui, pequeno, ó? Isso. Essa ponta aqui já é aqui a mesa. Aqui a mesa. Isso, olha, se E você aqui verificar quantas cadeiras nós temos ali, acho que 5 de um lado, 6 de um lado 6 do e outro. 6 do outro. Quer dizer, 12. 10 pessoas sentadas. 10 pessoas sentadas. Partindo agora para quase 40 sentadas com conforto. E o som era ruim. Deixa eu som ver se eu não acho era aqui a bom. foto aqui agora, que já tem. Olha aqui como ela começou a ficar, ó. Aqui já quase a parte pronta, externa. né? Parte externa, né? Conclusa, Isso. Deixa eu ver se tem aqui. Já tem a Aqui parte era, interna aqui era a também. parte antiga, né? Aqui a antiga secretaria, né? Aham. Essa janela ali já foi colocada na reforma de 2022. Que pela foto parece até que é grande, né? ó. Mas era uma sala bem pequenininha. Bem apertadinha. Esse banheiro sempre com mau cheiro, porque não tinha ralo. Aqui é a gela depois da reconstrução, né? Isso. Olha aí, ó. Como foi que ficou. As longarinas, só nas Vai. longarinas, 30 pessoas sentadas, com mais 6 lá atrás naquelas cadeiras, 36, e espaço aqui para 2 cadeiras de rodas, 2 uma de cada lado, cadeirantes, né? com folga, né? Uhum. Além de, depois das divisórias, ainda pode-se colocar mais cadeiras, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Opa. Essa ali chega já, né, Magno? Essa ali é a É. melhor parte. Aqui era na construção da obra, né? Sempre, às vezes os vizinhos, obra sempre traz transtornos, né? Sim. Mas a gente sempre preocupado com os vizinhos, inclusive alguns idosos Mas com tem problemas alguns de idosos saúde, aí. tinha que sempre estar lavando a rua para tirar, Pra tirar o essa, pó, né? essa poeira, né? A lama, que formava até lama se chovesse. Aqui já foi antes, quando ela Já foi durante da a demolição, né? né? Aqui já foi já As As fundações. as fundações. fundações. Deixa eu ver o que tem mais aí, ó. Parte de fundação. Que O mais? senhor me falou que uma parte da estrutura do prédio antigo era de madeira, né? Isso, olha, se você voltar, tá aqui, ó. Essa é a antiga parede da Câmara, né? Ela é a antiga parede que era dividida com o vizinho, o nosso grande amigo Jesualdo, né? Inclusive a autoridade da cidade também. Essa parede ela não foi demolida porque o custo seria muito alto de demolir essa parede, escorar a residência vizinha, né, para não causar danos, e era muito perigoso. Sim. Então a opção no projeto foi de deixar essa parede como estava e construir uma uma nova ao lado, né? E não ocorreu perca nenhuma, porque a parede que foi construída ao lado, o espaço pequeno, 15, 20 centímetros que se perdeu, ganhou do outro lado, porque a parede externa tinha 30 centímetros de espessura, então reduziu-se para um bloco. E sim. Então, o que perdeu de um lado ganhou do outro. Foi compensado do outro E lado. aqui, nesse ponto, acho que tem uma foto que é melhor de se ver, mas esse ponto ali, Deixa eu ver se eu acho. Olha aqui, isso ó, aí. é uma linha de madeira, uma madeira Sustentava a estrutura. sustentava a estrutura. Tijolo de olaria, que até ali tá até parecendo uma parede de taipa, Olha aí, né? ela já toda demolida, né? O terreno ficando limpo. Isso, ainda faltava a última sala, que foi deixado por último. Isso, aquela lá, né? Isso. Deixa eu ver se eu acho essa foto aqui que você pediu. Que já tá pronta. Eu acho que ela tá na outra parte, deixa eu ver aqui. São as salas, né? A parte administrativa agora da Câmara. que é a parte de Isso. cima. Usando essa janela aqui. Enquanto isso, o presidente pode ir explanando aí como foi que você conseguiu juntar todo esse recurso, né? Juntar foi a parte mais difícil, né? E, inclusive, quando se iniciou a Aqui. demolição, Ela aqui, ó. isso. Essa daí, Pronto. Essa madeira aqui dava sustentação à parede. Inclusive a parede se derretendo, porque ela levou um momento que quando iniciou-se a demolição, aí era a parte que ficava acima do forro. E não era vista, né? Esse pedaço aqui, né? Ó, que você fala, Isso. é a madeira, que dava sustentação. Madeira, pedaço de Como se fosse uma coluna. Uma coluna. Isso. Madeira muito boa, né? Ela já está aí há uns 80 anos. Muito né? boa, por Esse sinal. Esse prédio devia ter uns 80 anos ou mais. Era uma casa antes. Era um prédio histórico, para falar a verdade, apesar de não ter estrutura nenhuma, porque lá funcionou prefeitura, lá foi delegacia, foi a casa de máquinas da energia da cidade. E agora vai ficar assim. Tá assim, Tá né? caminhando. Caminhando pra... Inclusive aproveitar para convidar, Convidar né, o pessoal. presidente? Quando é o dia da data dia da 19 de dezembro, né, nós realizaremos a inauguração, inauguração, né? oficialmente, né? Eu queria que essa obra tivesse sido inaugurada no até o mês de julho, mas não tinha condições humanas de concluir até julho, não. Sim. Né? Mas Era no dia da emancipação política que o senhor queria? eu até pensei em 31 de outubro também. Eu queria julho
31 de outubro é o nome do prédio, Isso, é porque a data da emancipação política de Penaforte é 31 de outubro. Isso. Então aprovamos uma resolução batizando o prédio de Palácio 31 de outubro. E a sala carrega o nome de... O plenário já tem o nome de José de Barros Sobrinho, né, que foi presidente da casa, pai do ex-presidente Enoque de Barros Neto. E homenageamos também a recepção com o nome de Maria Cleide Vieira Diniz, né, Cleide de Tozinho, que era uma das filha funcionárias, de um vereador irmã, e de uma vereadora, isso, né? Seu Tozinho e Dona Mariqueza foram vereadores e irmã de uma vereadora. Né? Ex-vereadora e que reassumirá agora o mandato. Então, e a sala das comissões e secretaria leva o nome do ex-presidente Enoque Barros Neto. Né? Pessoas que sempre contribuíram com o engrandecimento do Poder Legislativo. Olha aí, ó, o plenário, né? Isso. A foto aqui do painel do plenário. E assim, também a informatização como um todo da casa. Né? Nós, quando eu assumi, os bens que tinham eletrônicos, tinham uma TV, tinham 2 computadores já bem antigos, o mais novo, na época, tinha 12 anos de uso. Já bem utilizado. Isso, e acho que só. E os ar-condicionados, né? E aí agora nós temos, além dessa TV que já existia, mais 2 TVs grandes são utilizadas como painéis, né? Inclusive para a votação eletrônica, né? O sistema da votação eletrônica, os tablets onde os vereadores podem registrar sua presença pelo tablet e votar pelo tablet, no controle caso, de tempo. Só tinha essa TV aqui, né? Era a única TV. A única que tinha. Inclusive, aí agora temos presidente, essas duas. As pessoas costumam acompanhar pelas lives que são feitas, como Maria faz, algumas vezes eu fiz, teve Roniel também que fez algumas vezes. Mas a casa ela tem um canal no YouTube, né? Que isso, depois de um certo tempo disponibiliza as atas audiovisuais, a gravação das sessões. E no próprio site, foi criado um link, TV Câmara, onde ficam salvos todas as sessões. Nossa, o pessoal que costuma assistir e reclama do áudio, porque realmente os celulares não são ligados na mesa, não tem condição do áudio ficar bom. Mas aí agora, com o novo sistema de som, que foi todo trocado o sistema de som, fica o som bem melhor, além de que há a possibilidade das gravações pescarem lá diretamente da mesa, né? É claro que algumas atualizações vão ser necessárias para que se capte mais de um aparelho, pegue da mesa, mas já melhora também 100% a acústica, porque antes tínhamos só 2 caixas amplificadas, agora há um som profissional, todo instalado. Já com a melhor qualidade. Melhor qualidade, instalado de forma fixa, sim, não é retirado, né? As antigas caixas ficam lá até para colocar externamente, se houver necessidade, ou para uma sessão itinerante, se o próximo presidente também quiser realizar. Então, mas internamente há esse som. Então, foram adquiridos computadores também para contabilidade, para a secretaria. Impressora não. Impressora agora nós não já tinham impressoras boas, de impressoras profissionais na casa, já tinham. Agora, voltando para a parte política, as pessoas não prestaram atenção, né? Mas como eu convivi muito com o Petrúcio nesses 4 anos, a gente conversou muito. Chegamos aí a conversar até 1h da manhã, meia-noite, debatendo política de Penaforte. Eu queria perguntar para o presidente como é que foi essa transição de ser situação para ser oposição e, na minha opinião, foi de forma bem suave. Suave, é verdade. Porque não houve nenhum momento em embate algum. O que eu pude observar foi o respeito que o senhor teve pelo seu cargo como presidente, que o senhor sempre prezou pela harmonia realmente entre os poderes. Mesmo em alguns momentos o outro poder não respeitando o poder legislativo, a gente percebeu que o senhor tentou levar da melhor forma possível. Assim, infelizmente, o Poder Executivo não soube fazer a leitura do que era o papel da Câmara, do que era principalmente o papel do presidente, né? E isso foi cada dia
criando até um mal-estar. Mas eu acho que o principal problema que ocorreu, que me fez tomar a decisão de sair da base do governo, foram dois. Primeiro, a dificuldade do prefeito de ouvir. Ele não é muito de ouvir. Então, o primeiro ponto foi esse. Mas o segundo, mais grave, eu acho que foi a situação do TFD. Porque era um ponto que a gente vinha reclamando, sabia que Penaforte vinha sofrendo e ainda está sofrendo, e o executivo não... E muitas das vezes cai nas costas dos vereadores. E assim, humanamente, você concordar com o que vinha acontecendo, com o que vem acontecendo é difícil, infelizmente, porque você vê uma pessoa, um idoso, uma criança pequena sofrendo para sair daqui para Fortaleza, daqui para Juazeiro, de ônibus. É difícil. É difícil. Né? Não tem como você não se comover. Que a gente conhece, né, Petrus, que é toda semana praticamente. E assim, uma situação extremamente difícil e até trabalhada pelo executivo de forma, no mínimo, errada. Porque, inclusive, quando o prefeito encaminhou para a Câmara a atual lei do TFD, antes de encaminhar, ele já começou a utilizar isso. Eu só não vou pagar o TFD hoje, era a desculpa que davam na prefeitura. A gente só não paga o TFD hoje porque a Câmara não votou a lei que foi encaminhada para lá, sendo que a lei nem tinha sido encaminhada ainda. Então, Sim. Quando se encaminhou, quando fez o protocolo da lei, não, agora foi protocolado. As mães que estavam desesperadas pelo TFD partiram para a Câmara pedindo para aprovar. E a gente explicou, olha, pessoal, criar lei não é uma coisa que possa, igual trocar de roupa, não da é noite assim. Pro dia. Não dá. Existem leis que são mais simples. A lei dando o nome de uma rua é uma coisa mais simples. Agora, tem leis que você precisa sentar, avaliar, ver quais são as implicações dela, se ela está chegando no final, cumprindo o papel que ela foi feita para fazer. Para que ela foi feita. Não, mas tem que aprovar porque precisa. As mães estavam algumas leis chegaram dessa forma e eu sou testemunho que o legislativo foi pressionado a aprovar e muitas das vezes tinha algumas cascas de banana na lei que depois caía tudo para cima de quem? Do legislativo. E aí depois dizia, não, foi os vereadores que aprovaram. Esse caso do TFD, mesmo, olha, pessoal, o valor do TFD, inclusive, ele tem algumas falhas aqui. E o valor dados, não, mas depois corrige. Pode corrigir isso? Pode. Mas o problema é que para corrigir precisa o prefeito encaminhar uma emenda. Exatamente. Ou encaminhar uma correção. A última lei que eu vi que foi desse jeito, aprovada assim às pressas, que a população foi, se eu não me engano, foi do piso da enfermagem, não foi? Foi. Que teve essa pressão, também. Que os vereadores não tiveram tempo de se debruçar na lei. E a gente nem sabe se planar, tem alguma... né? Se vai ter alguma casca de banana aí. Se aprofundar para saber se realmente estava de acordo. Nesse caso específico do TFD, e criou-se um mal-estar, o próprio Ministério Público enviou o termo de ajustamento de conduta para o prefeito se prontificava de resolver e nunca se resolveu. E aí a culpa é para quem? Não, e eu me lembro que a Câmara tomou... Os vereadores. Não, foi os vereadores que votou. Fazia requerimento pedindo explicação, fez algumas audiências públicas, não foi, presidente? Levou a população, levou o Ministério Público para ouvir a população e... Nada de se resolver. Até hoje. E aí, assim, a população está sofrendo. 4 anos de mandato e ainda hoje não tem um carro específico de TFD. Nenhum. É muito e complicado. E ainda hoje ocorre mães que vão para Fortaleza com crianças, idosos que têm que ir para Fortaleza. Mas não tem dinheiro para pagar a diária para o acompanhante, não é obrigado, não sei o quê. A diária não dá para ir voltar de ônibus. Tem casos que não pode ser de ônibus. Sim, tem que ter um transporte mais adequado. Um transporte adequado. Então, assim, ainda hoje está muito difícil a situação. Mas o porquê, né? Então, isso foi criando, além de outros problemas, muitos outros problemas que foram criados. E, a título de exemplo, por exemplo, a questão do Fundeb. Sim. O Fundeb, o município iria perder o Fundeb. Você já pensou um município sem Fundeb? Em 2021... Imagina aí como é que vai ficar a situação. O município teve 2 ou 3 meses para encaminhar a nova lei do Fundeb e encaminhou faltando uma semana para o final do prazo.
Em cima da hora. Então, sem dar tempo a gente estudar o projeto corretamente. Além de que, mesmo que eu com pressa, se qualquer vereador pedisse vista, o prazo estourava e não se aprovava nem sancionava a lei dentro do prazo. E aí? Então eu tive que conversar com os vereadores da oposição, pedir que ninguém pedisse vista, que aprovássemos o projeto para que o município não perdesse o TFT. E até hoje, nunca ninguém do Executivo perguntou como foi que essa lei foi aprovada. Então os vereadores da oposição votaram a favor, aprovaram. Só um exemplo, mas tiveram outros. Onde a Câmara, a presidência buscou não prejudicar o município. Pelo contrário, buscando ajudar. Sempre ajudar. E nunca houve assim o entendimento de que, rapaz, independente de qualquer coisa, a Câmara está fazendo o trabalho dela. Não. Nunca chegou para... Às vezes, jogando a culpa na Câmara, né, de que algumas falhas seriam da Câmara, seria de fulano, de ciclano. Sempre foi assim. Infelizmente. Claro, nem todos da administração são assim. Sim. Né? Mas alguns, e principalmente alguns mais próximos vamos dizer assim, da cúpula. Tinham esse sentimento. Eu não me lembro da oposição ter colocado alguma lei que pudesse prejudicar a gestão. Eu sempre, o que eu pude acompanhar nesses 4 anos foi que o Legislativo sempre esteve ali tentando ajudar. O problema é que o Legislativo sempre foi afastado, né? Não sempre queria, colocado de se lado. Não quisesse ajuda. Ou seja, tem vários requerimentos que simplesmente não foram respondidos. Eu não conto, às vezes, que a Câmara abriu as portas para receber EMOSSE. Sim. Né, porque o Executivo não tinha ambiente adequado e utilizava a Câmara. Reuniões da Ação Social, da Secretaria de Educação, sempre estava disponível. Eu me lembro que a Câmara fez papel até de assim, papel que deveria ser do Executivo, como cursos, não foi, presidente? Curso para o Conselho Tutelar. Exatamente. Né? O Conselho Tutelar estava com uma dificuldade, se eu não me engano, o nome do sistema é o CIPIA, que é um sistema que os conselheiros tutelares têm que abastecer sobre dados do município. Sim. E se não for abastecido, perde recursos para a ação social. Então, eu trabalhei uma época no CREAS, por conta disso, tinha alguns contatos na Secretaria de Proteção Social, entrei em contato com a Secretaria Estadual, contei o problema, não havia diálogo entre a gestão e os conselheiros tutelares. Então, e o pessoal de Fortaleza estava louco sem saber como resolver a situação de Penaforte. Então, eu entrei em contato com eles, numa sessão extraordinária, recebemos de forma online uma técnica da secretaria que explicou a situação e tal, os conselheiros tutelares estavam, servidores da ação social foram também, sim. E junto com servidores da ação social, né, e com os conselheiros tutelares, eles foram à Câmara, claro, com a supervisão de dois ou três funcionários da ação social também, e eu lá presente, e o curso foi ministrado na Câmara de forma online de Fortaleza. E a partir daí os conselheiros tutelares passaram a utilizar o CIPIA e abastecer as informações referentes a Penaforte. Com isso, Penaforte não perdeu recursos para o Conselho Tutelar, para a assistência social. Porque se não tivesse tido essa ação, com perderia. Certeza mais uma perda de recursos. Perdemos vários recursos. Pois é. E outras ações que a Câmara sempre estava presente. Outro projeto a qual o senhor se envolveu, que a população ainda não sentiu a importância, porque o projeto ainda está engatinhando, né, presidente? Foi o Cajus. Isso, sim, exatamente. É verdade. Outro filho do... Eu tenho certeza que o presidente tem um carinho muito grande pelo prédio, como também tem pelo Cajus, porque eu fui na inauguração do Cajus e eu fiquei com os olhos fitados no presidente. No momento que o Cajus abriu as portas, desceu uma lágrima no olho dele. E ele tentou disfarçar. Tentou se conter, né? Você disfarçou, mas eu vi. Mas foi foi mais uma conquista, né? Que assim, para a cidade, para o município. A Câmara e a OAB, eu tenho que ressaltar muito aqui o trabalho da OAB, do presidente Visselmo, um irmão que sempre está de olho na região como um todo. Sim. A OAB, através também do presidente Erinaldo, da vice-presidente Cristiane Leitão, que agora é eleita presidente, e do secretário-geral Davi Sombra, agora vice-presidente,
também olhando muito o interior. E foi uma situação onde nós vimos Tribunal de Justiça, Estado, fechar fórum, tirar o Ministério Público das cidades, e então nós tivemos que ir na contramão. Rapaz, Penaforte é a primeira cidade do Estado onde tem um fluxo aqui muito grande relacionado ao posto fiscal, e você praticamente tirar a Justiça e o Ministério Público da cidade de forma física. Então, tem uma sala para os advogados? Sim, tem a sala dos advogados. Tem o atendimento do INSS voltado para os advogados, claro, para a população, mas através de advogados, sim. Mas tem também o Ministério Público e as conciliações do Judiciário. Agora, recentemente, inclusive a doutora Leide, a atual promotora responsável por Penaforte, foi ao Cajus na última semana, salvo engano. E antes disso eu já tinha recebido da OAB, assim como o presidente Vicelmo, o ofício do atual Procurador-Geral de Justiça, querendo, sim, participar de forma oficial do Cajus. Então, o Ministério Público tinha a promessa, sim, através da promotora de vir, mas agora o próprio presidente, o próprio Procurador-Geral de Justiça, o número 1, digamos assim, do Estado, do Ministério Público, já sinalizou que quer assinar o convênio com a Câmara e com a OAB para que o Ministério Público venha atender aqui a população. O planejamento é de que o Ministério Público venha uma vez por semana? Uma vez por semana. Isso mesmo, né? Presidente, eu queria que você explicasse aqui mais ou menos o que é o Cajus, né? O Cajus, a sigla, nasceu entre eu e o presidente Vicelmo, significa Centro de Apoio Jurídico e Social, né? Porque o apoio jurídico também e social para a população, tanto não só através de advogado, mas através do MP e o atendimento por advogados do INSS. Sim. Tem a possibilidade também, vai ser conveniada ainda, de conciliações da justiça. Então, às vezes, as pessoas que precisam de se deslocar daqui a Brejo Santo para uma conciliação, isso não vai mais acontecer. Aqui porque mesmo, o conciliador vai vir a Penaforte. Igual algumas pessoas também que vão a Brejo Santo, ao Ministério Público, ao Ministério Público para tentar conseguir acessar o direito já até muitas vezes adquirido, e tem que se destacar, ter gasto, e vai ter o atendimento aqui. Eu digo assim, as pessoas ainda não se tocaram porque ainda está engatinhando, né? Está se encaixando ainda mas as pessoas ainda não... Muitos ainda estão tentando entender o que é o Caju, papel. Exatamente. Né? E ainda serão agendados muitos serviços ainda no Cajus também, quando o Ministério Público começar a atender presencialmente. Né? Mas isso em breve vai acontecer, provavelmente depois do recesso. Eu também me lembro que no ato da inauguração ainda teve uma surpresa, que foi a de Dr. Glauber, não foi? O delegado da cidade. Isso. Da Polícia Civil, não é isso? Isso, exatamente, da Polícia Civil, que se dispôs a criar uma sala Lilás. Eu já ouvi falar, ele tá tentando promover essa sala. A sala já está em andamento, já está... Ele está começando a montar. Já tem móveis, inclusive. Já tem móveis. Quer dizer, mais um benefício para a cidade, Agora né? a gente está tentando adquirir a doação dos computadores para a sala Lilás. Inclusive, nesse finalzinho de ano eu me comprometi em ajudar e acabei que na correria me afastei, mas a gente vai voltar para a gente ver se consegue. Assim, o Cajus, uma parceria Câmara-OAB, daí nasceu, mas não foi só essa parceria com a OAB, né? Tiveram outras que nasceram durante esses 4 anos. Um exemplo foi o trabalho de recadastramento eleitoral. Né? Nós, com a comissão OAB Vai à Escola, que antes mesmo de ser vereador, eu participava dessa comissão junto com o presidente Vicelmo, nós visitávamos escolas públicas e o alistamento eleitoral de jovens estava muito pequeno. Então, o Poder Executivo não, digamos assim, não chamou essa responsabilidade para ele. Né? Então, a Câmara, com a OAB, fiscalizada, vamos dizer, ou acompanhada, digamos assim, pelo Ministério Público, nós colocamos na Câmara servidores e jovens advogados atendendo a população para fazer transferência, alistamento eleitoral, isso em 2022. Então, foi também pioneiro. A Câmara foi pioneira nesse ponto também. Acabou de chegar a pizza aqui. Isso aqui, ó. Patrocinado pelo nosso amigo Júnior Pizzas. Júnior Pizzas. Lembrando, gente, que aí é só delivery, viu? Qual o número que tá aí, Igor?
DDD 88 988 19 5598. Ligou, pediu, chegou. Rapaz, Júnior Pizzas. Vamos ver aqui como é. Tá Olha aí, muito bonito, viu? eita. Dá pra ver aí, pessoal? Olha aí, ó. Pra ver? Patrocínio do nosso amigo Júnior Pizza. Obrigado aí, Júnior. Tá pensando que é só lá na câmara que termina com pizza? Aqui também termina na pizza, é, Magno? Também termina na pizza. Pois não. Rapaz, vocês... Vou tentar aqui, viu? Eu não vou olhar, não. Eu vou comer. Deixa eu ver aqui. Rapaz, melhor pizza de Penaforte, viu? Júnior Pizza. Júnior Pizzas. Tá Deixa eu cheirosa, só tá cheirosa duplicar demais. aqui. Pra ficar melhor, pra mim aumentar É aqui a com luz. borda de catupiry. Pronto. Eu acho que é. O negócio aqui é diferenciado hoje. Tem até... Aí. Aí, ó. Júnior Pizzas. Ligou, como é? Ligou, pediu, chegou. DDD 88 988 19 5598. Nosso amigo Júnior. Olha aí, ó. Só delivery, pessoal, tá bom? Magno já tá aqui. Mas Magno, rapaz. Quando Você termina não- a sessão lá na Câmara, lá, se os vereadores ficarem dormindo, eles ficam sem. Fica sem, né? Eu vou comer. Ah, meu pai eterno. Vai dar um estouro isso aí. Pum! Deixa eu abrir, cara. Tem calma. O negócio hoje aqui foi diferente. Teve até... Mas, rapaz, eu não posso comer, não. Problema seu. Eu vou ficar só no cheiro. Olha, e nem posso tomar o refrigerante. Vamos lá, presidente. Pode ficar à vontade aí, caia pra dentro. Não se acanhe, não. O negócio aqui é ao vivo. Rapaz, faça isso comigo, não. Fique na vontade. Eita. Então, você tem suas dietas aí, você... Nosso amigo Manel Pereira teve um probleminha de saúde, mas ele veio me reclamar. Disse que a culpa foi minha que coloquei pizza Na câmara. Fica à vontade aí. Rapaz, eu vou comer só uma fatia. Só uma. Deixa eu ver. Esse daqui. E ele é com a borda, como o Petrus falou aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu experimentar aqui, pessoal. Ver se o negócio é massa bem fininha. Olha Pessoal, aí. vocês podem mandar pergunta pro presidente, tá bom? Rapaz. Presidente, Olha, Maria pedindo pra mandar a pizza pra ela. Não. tá aprovado. Tá aprovado. Muito, muito, muito. Muito Luiz Carlos e olha. Fabiana perguntando aqui, presidente. Que falta muitas das vezes informação. Né? A gente observou que durante a campanha teve até alguns candidatos reclamando. Eu não fui convidado. Né? Candidatos que não tinham mandato. Aí eu não fui convidado a falar na Câmara. Porque eu ia muito, né, presidente? Aí eles ficaram indagando. Tem a pergunta aqui de Luiz Carlos que tem muito a ver com isso. Quem pode fazer uma visita no dia das reuniões dos vereadores? Toda a população pode comparecer. Qualquer cidadão não só pode, como deve, de vez em quando, comparecer, acompanhar os trabalhos da Câmara. Como também Né? nas sessões, né, presidente, é aberto espaço para Isso. 3 oradores. O regimento permite, o presidente pode até abrir as sessões, abrir mais, mas normalmente até 3 pessoas podem se inscrever. Né? E não óbvio que respeitando as regras regimentais, né? Não pode trazer ofensas, palavras de baixo calão, não é isso. É de forma respeitosa, trazer indagações, trazer problemas, Ao famoso levar... decoro. Isso. Não pode fugir ao decoro. Mas sempre é permitido 3 pessoas da população, no mínimo, participarem como oradores. Sim. E participar, acompanhar lá presencialmente, qualquer pessoa pode e deve acompanhar. A né? casa do povo, né? A nossa A casa. casa do Eu povo. acho até que os vereadores sentem falta quando a população Não, a vai, fica realidade- aquela casa vazia. Quando já ocorreram sessões que haviam apenas os vereadores e os servidores. Não é bom. Não é bom. Não é bom para a população, como eu também eu não me sinto confortável. O bom é que tenha pessoas Como é que da você vai poder população cobrar se acompanhando. você não está sabendo o que está se passando Inclusive, lá, né? próxima quinta-feira nós teremos sessões, sempre às quinta-feiras, salvo quando tem algum problema, mas próxima quinta-feira teremos sessão e a população deve comparecer, né? Temos, inclusive, agora condições de receber mais pessoas pessoas. sentadas, né?
Ainda faltam pequenas adaptações no plenário, mas já temos coisas mínimas. Coisas mínimas, mas já temos a estrutura, o conforto de receber o cidadão, né, que, obviamente, respeitosamente, escuta e pode se inscrever como orador. Aí eu não fui convidado. A Câmara, ela convida... Eu achei estranho porque essa fala veio de um candidato. Não tem nem por onde. Qualquer um que fosse candidato ou pré-candidato poderia ir à Câmara. A Câmara não precisa pedir que ninguém vá. Né? Às vezes acontece da gente aprovar um requerimento de um vereador solicitando um secretário, solicitando algum servidor do Executivo para tirar alguma dúvida, para trazer alguma informação de interesse público. Ou quando o cidadão é convidado para uma homenagem. Isso, algum fato relevante. Aí a Câmara envia o convite. Para você, cidadão penafortense, que quer fazer uma reclamação, que quer levar alguma demanda, que quer na tribuna, né? Que quer ser ouvido na tribuna, é só você, no dia da sessão, você vai mais cedo, você vai lá na secretaria, se inscreve, coloca o tema, seu nome e você vai estar habilitado para falar no horário da sessão. Inclusive, você fala antes de qualquer um, porque os inscritos falam primeiro até do que os vereadores, do que os parlamentares. Eu pergunto, nessa última sessão que teve, quantos inscritos tiveram? Na última eu acho que nenhum. Eu não fui dessa vez. Pois é. Na última nenhum. E assim, você que quer participar, tá aí. É só você ir lá se inscrever com antecedência e vai fazer parte. E não só ir na tribuna, falar, expor seus problemas, o que é que está acontecendo, levar até o poder legislativo o que é que está acontecendo, né? Mas também de participar das sessões para você saber o que é que está se passando no nosso município, o que é que está sendo votado, o que é que vai ser votado, entendeu? Não adianta você reclamar se você não participa. Exatamente. Muitas das vezes não sabe nem o que é que está sendo votado. Exatamente. Por exemplo, os artistas, teve a lei agora que foi aprovada, uma lei em parceria minha com o vereador João Digel, que os artistas não sabiam que a lei... Os próprios artistas não sabiam. Não sabia que a lei tinha sido aprovada. Inclusive, graças a Deus, já foi sancionado, porque senão ia ter que voltar para o presidente sancionar, presidente. E ele sancionava mesmo. Agora a Maria fez uma pergunta aqui, que eu tava na cabeça e tinha esquecido. Quem foi? Ela me fez lembrar. Maria do Carmo, né? Maria do Carmo, um abraço a Maria do Carmo aí sempre nos acompanhando, a você que nos acompanha. Muito obrigado. Não só aqui não, né? É uma pessoa assídua. Ela Maria do Câmara. Maria do Carmo, ela tem que ser candidata, rapaz. A Parra disse pra ela. Ela tem que ser candidata. Não é momento, não. Não é momento, não. Mas vai chegar esse momento, Maria. Se preocupe, não. Exatamente. Ela falou aqui, o presidente ainda voltará a ser candidato? Pergunta que não quer calar, né? Boa. É boa a pergunta. Quem sabe, né? Eu não planejei ser candidato da última e fui, né? Não vamos fechar quem as sabe? portas, né? Não. Quem sabe o dia de amanhã? Porque é o seguinte, quando você trabalha em política, você não pode pensar na política só como candidato. Trabalhar em política é trabalhar pela população, né? Independente se está no mandato ou não. E quando se faz o trabalho, isso também abre a possibilidade de ser ou não candidato, né? Apesar de a família ser envolvida em política, de pessoas da família, amigos, terem praticamente me obrigado a ser candidato, e a uma mulher? coisa que me ajudou... a mulher não quer que eu vá, né? Ela vai, Deus no livre. Ela pede toda hora para eu não entrar. Não entre não se meta não. Mas assim, uma coisa também que me ajudou muito quando eu fui candidato foi o trabalho no CREAS. Sim. Né, como advogado do CREAS. Porque eu estava trabalhando com a população. Não fugiu o gás. E trabalhando problemas sociais. Sim. Isso traz das pessoas um sentimento de que você sabe trabalhar no setor público. Então ajuda muito. E assim, como eu sempre trabalhei muito voltado para a população, digamos assim, né? Voltado para o povo,
sempre corre o risco de aparecer essa história de ser candidato. E eu não descarto. Posso sim ser candidato novamente. Quem gosta de ajudar, sabe, né? Conclua. Quem gosta de ajudar sabe que quando você está dentro é mais fácil. Porque você tem mais ferramentas para tentar ajudar. Mas não só a pergunta de Maria não fica só na questão do legislativo. Né? É isso que eu ia perguntar. Eu ia ser mais além, né? Ela perguntou se você poderia ser candidato novamente, mas não especificou. Para vereador. A esfera, né? A esfera. Para prefeito, vice-prefeito, você tem assim, tem esse sonho, então tem essa perspectiva futura? Tudo depende da vontade do povo. Não adianta você querer insistir se o povo não quer, né? É verdade. Então tudo depende da vontade do povo, da vontade de Deus também. Primeiramente, né? Primeiramente a vontade de Deus, o que Deus tem guardado para cada um de nós. O importante é contribuir com o crescimento da cidade, né? Sem nem pensar em ser candidato, eu já tinha trabalhado outras situações pensando na população de Penaforte. Eu vou dar um exemplo. Luiz era prefeito o atual prefeito eleito, Luiz Celestino, era prefeito no seu primeiro mandato. Sim. E eu era adversário de Luiz. E criou-se um problema de divisas entre Penaforte e Jati. Problema sério. Foi. A remarcação de datas, aquela coisa toda. E como foi que começou a possibilidade de resolver a questão? Eu conversei na época, com o secretário de Agricultura, um amigo meu, de Jati, secretário de Agricultura, esposo da então vice-prefeita, meu amigo Esmeraldo. Esmeraldo, tem esse problema da divisa, da fronteira Penaforte-Jati. E a gente só consegue resolver isso se for os dois prefeitos, na época, o prefeito Arlindo e o prefeito Luiz, precisam sentar e resolver essa situação. Ele disse, mas Petrus, tu é oposição a Luiz, porque é Penaforte. Isso é independente de lado político, a gente precisa resolver essa situação. Porque não é bom para a gestão, não é bom para a população ali da divisa. Tá? O pessoal do Bom Haver não sabia se ia ficar em Penaforte ou em Jati, o pessoal da Queimada Grande também não sabia. Se precisar de um serviço público, vai recorrer aonde? Não, vou para Penaforte. Não, lá você é Jati. Isso. Aí vou para Jati. Não, lá você é Penaforte, né? Então, eu conversei com ele disse, não, então tudo bem, vamos conversar e tal. Aí conversei com o Cornélio entrou em contato com o Luiz. Cornélio, inclusive, tinha sido candidato derrotado por Luiz. Sim. E Luiz e Arlindo sentaram, conversaram, foram trabalhando até que se chegou a um denominador comum e resolveram a questão da fronteira. Então, assim, e por quê? Porque a gente tem que sempre trabalhar pensando no bem social, no bem comum. Exatamente. E se você vai trabalhando isso, as portas vão se abrindo para ser ou não candidato. E aí você faz a escolha de sim ou não. De sim ou não, né? O ruim é que quando você tem que bater de frente pelo bem comum. Quando você tem que fazer acordo é mais fácil. Quando você tem que bater de frente pelo bem comum, como aconteceu com o presidente, como o presidente falou no começo, que a atual gestão não entendeu seu posicionamento como presidente. E muitas das vezes que para o bem comum só teve que ter aquela atitude. É assim, eu acho que aconteceu, a gestão nossa na Câmara, ela inclusive carrega como slogan, ela repete, acho que o artigo 2º da Constituição, né? São poderes independentes e harmônicos, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então o slogan foi gestão independente e harmônica. A harmonia entre os poderes e internas a gente sempre buscou. Às vezes, sempre hora ou não, com mais ou menos dificuldade, mas apesar de harmônico e independente. Não pode o Poder Legislativo baixar a cabeça para tudo que o Poder Executivo diz. Não é isso. Tem que caminhar junto, mas é independente. Até porque o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo. Não é fiscalizar e perseguir. Porque, inclusive, isso eu garanto e digo aqui, vamos dizer assim, perante Deus. Sim. O prefeito não foi em nenhum momento perseguido pela presidência da Câmara. Em nenhum momento. Pelo contrário.
Em muitos momentos Daria a Câmara... Daria para ter perseguido. Sim. Mas nunca foi feito de forma de perseguir ninguém. Porque deu motivo e mesmo assim eu percebi que o senhor tentou levar da melhor forma possível para preservar a harmonia. Olha, agora assim, foi muito difícil essa gestão do Poder Executivo nos últimos anos. Eu vou dar só um exemplo, que falaram que era mentira, que era perseguição, que... Recentemente, o prefeito eleito visitou, acho que hoje ou ontem, visitou o galpão dos carros. Sim. E lá encontrou aquele Fiatzinho Mobi. O carro que estava abandonado há 15 dias, próximo a Jardim. Sim, sim. E eu fui lá junto com o vereador Jeová Júnior, porque não adiantava a gente conversar com o executivo, que ele não resolvia, entendeu? Se a gente falasse, era mentira. E mostrei, tá aqui o Fiat jogado há 15 dias. E a desculpa foi, é perseguição. É perseguição por quê? Porque o guincho estava indo 15 dias? 15 dias. Mas vinha de onde o guincho? Não, ele disse que o guincho estava agendado. Sim, Só que o guincho, quando o guincho levou, tinha bem grande na letra, 24 horas. Né? Não existe aqui na nossa região nenhum guincho que demore 24 horas para chegar. Isso é o prazo máximo. 24 horas, é que ele funciona 24 horas. Qualquer hora que você ligar, ele está disponível. Não existe. Quando você espera 10 horas pelo guincho, você está louco já. Reclamando que ele não chega. É tanta demanda que chega pro presidente, eu já não lembro. Essa demanda foi enviada para mim. Aí você não acredita, não. Aí quando eu mandei pro presidente, eu disse, não, eu tenho que ir lá. Porque se a gente falar, vamos dizer que é mentira. Não, e aí disseram, o carro vai ser levado para a oficina. Qual foi a oficina que o carro foi levado? Não, tá eu sabia que o carro tinha sido só colocado no galpão. Tá lá. Do jeito que o guincho trouxe, só deixou lá. Tá lá jogado. Com os dois airbags estourados, o eixo dianteiro... Não serve mais para nada. Aí disseram, não, o presidente estava perseguindo um motorista. Que motorista, pelo amor de Deus, o motorista? Nem lá estava, um trabalhador. Ele sofreu o acidente, resolveu o problema de levar as pessoas para o seu destino final, que se não estou enganado era Barbalha. Sim. Era um TFD ali. Isso. Então, ele resolveu o problema, mas o problema de o guincho buscar o carro já não seria com ele. Verdade. Se o gestor, o secretário de administração, o secretário de transporte avisasse, olha, aguarda aí que o guincho está indo, aí ele poderia ter aguardado. Como disse, não, pode sair, deixa o carro aí, que o guincho vai buscar. Ele foi, deixou o pessoal, voltou e o carro ficou lá. E o carro deu sorte, o carro poderia ter sido furtado de tudo. Porque poderia ter sido depenado. Outra coisa, o carro ficou, eu conversei com a senhora da casa lá, ela disse, não, rapaz, deixaram ele lá e disseram que vinham buscar. E até agora nada. Só que o carro estava... o carro estava guardado. Não estava guardado. Ele estava à beira da estrada. Na frente de uma casa. E aí essa guardado senhora... coisa nenhuma. Era coberto com uma lona, aberto. Então, se qualquer pessoa vai passando ali, joga gasolina, toca fogo. Pois é. E aí? Acabou. Já era. Entendeu? Então, assim... Apesar de que... Administrações, elas têm falhas. Toda administração tem sua falha. Não tem como ser perfeito. Mas existem falhas que podem ser corrigidas. E essa daí, pelo amor de Deus, não tem como você justificar um veículo ficar 15 dias jogado com uma pessoa que não tem obrigação nenhuma olhando. Ela não vai... uma senhora, dona de casa, ela não ia ficar 24 horas olhando o carro. Ela não está recebendo para aquilo. Nem se responsabiliza. Não se responsabiliza. Já imaginou se dissesse o motorista, espera aí o guincho está indo, ele ficasse lá? 15 dias? Armar uma rede dentro do carro. Então, assim, e aí ficar, não, é perseguição. Pelo amor de Deus, isso aqui é perseguição? Não, isso aí é mostrando a realidade do que estava acontecendo, dos fatos. O conceito é simplesmente o executivo fingir que não existe legislativo. Cara, eles não respondem requerimento. Não respondem. Infelizmente. Requerimento, eu costumo dizer, requerimento e papel higiênico, para eles é a mesma coisa. Só não é a mesma coisa que o papel do requerimento é áspero. E aí, assim, uma coisa estranha demais também que aconteceu nesse mandato, que inclusive outras câmaras acharam um absurdo, e é um absurdo, e queriam que eu, como presidente, tomasse uma decisão mais dura, e eu sempre segurei. Isso de outras cidades, inclusive. De muitas outras cidades. Um ponto foi o prefeito enviar ofício
convocando sessão extraordinária. E eu não entendo porque o jurídico mandava isso, convocando uma sessão extraordinária. Por quê? A sessão extraordinária convocada pelo prefeito é única e exclusivamente durante o recesso. Sim. Fora do recesso, o prefeito não tem poder, de convocar a sessão extraordinária. E eu sequer respondi. Porque eu olhar aquilo, isso é um absurdo. É fora do comum, né? Não, e muitas das vezes a extraordinária é porque ele não tinha cumprido os prazos e nas pressas mandava, a Câmara não conseguia se debruçar sobre a matéria. Então, assim, se eu fosse responder aquele ofício, eu ia ter que responder, ia parecer que eu estava afrontando. Sim. Porque eu ia ter que responder que a lei orgânica deve ser lida, mas também interpretada. Não se pode o prefeito convocar a extraordinária fora do recesso. E, em casos específicos, que seja justificada a emergência. Sim, não é pura e simplesmente, é porque eu quero uma extraordinária. Não é assim. Então, ele mandava ofício e eu fiquei sabendo por outros vereadores. Presidente, tem sessão hoje, né? Hoje? O prefeito disse que tem uma sessão hoje. É ele que vai presidir? Que eu não estou sabendo. Então, encaminhou ofícios nesse sentido, mas eu deixei passar. Deixava passar, né? Para manter a harmonia da coisa. Devido ao fato de eu me envolver muito político, eu acompanhei de muito perto o que vem acontecendo na Câmara, né? Então, teve ocasiões de eles enviarem projetos de lei para a casa votar ainda, mas eles já enviavam no texto O que é que vem aí? aprovado e sancionado. Antes de ser votado. O erro é tão grotesco que já vinha no texto da lei aprovado e sancionado. Sendo que ainda ia ser votado Para poder ser aprovado e depois ser sancionado. De projetos de lei que vinha no copia e cola, que eles esqueciam de apagar a cidade. Por exemplo, copiaram a lei de Jati. Aí lá no meio do texto tem Jati. Aí eles não lembravam de apagar. Para colocar a pena forte e não deixar seu nome. Não lembrava, era assim uma coisa grotesca. Coisa primária. E aí, assim, apesar desses momentos assim que o executivo não entendia o papel do legislativo, como presidente eu sempre tratei a situação de forma respeitosa. Nunca fez fui pouco caso, né? de forma ríspida ou O presidente tratava de uma forma tão respeitosa que uma vez eu peguei uma discussão com ele. Presidente, você está prevaricando? Você não está, não. Você está, presidente. Tem que botar pegado, presidente. O presidente, não, deixa eu ver se eu resolvo. É que assim, era uma situação que se eu fosse também criar um embate, uma disputa, ia só prejudicar o município, porque uma situação que já não era muito boa ia terminar se complicando ainda mais. Porque eles andavam assim, bicho, eles deixavam chegar assim no fio da navalha. Muitas vezes até uma prestação de contas que ia prejudicar o município e eles não faziam. Né? E na legislação, em determinadas situações, o presidente pode tomar, né, presidente? Para fazer a prestação. E eles andavam assim no fio da navalha de não fazer a prestação. Onde o presidente pegava mais no pé dele, acho que eles iam e faziam. Sim. Porque senão o município acabava perdendo algum. Então, uma situação, inclusive nesse fim de mandato, muito complicada. Porque eles sempre viam ocorrendo atrasos na prestação de conta. Só que nesse ano de 2024 foi bem pior. Está bem pior. O último mês que foi encaminhado à Câmara, salvo engano, foi abril. Então nós temos maio, junho, julho, agosto, setembro e agora entramos para outubro. 6 meses de atraso de prestação de contas. Isso não pode acontecer. Inclusive eu indaguei recentemente o secretário de administração. Como é que vocês vão fechar o ano? Se vocês não encaminharem essa documentação, como é que vocês fecham? Porque eu não entendo. E essa bagunça causou diversos bloqueios, inclusive na verba principal do município, que é o FPM. Assim, infelizmente, a situação administrativa não é boa. Infelizmente. É preocupante. Eu vou chutar aqui, sem acusar, mas eu vou dar um chute. Eu chuto
por baixo que o município hoje deva estar endividado em torno de 10 a 15 milhões. Assim, eu não estou falando nada oficial, deixando bem claro para a população de Penaforte, mas eu creio que gira em torno de 10 a 15 a dívida do município. a dívida do município. É uma quantia Essa semana eu tive, né? Uma cidade desse tamanho. Essa semana eu tive uma reunião com alguns prepostos de uma empresa que presta serviço aqui para o município de Penaforte, que só aquela empresa, a dívida atual está em 700 mil, que pode chegar agora no final de dezembro a 900 a 1 milhão. Só uma empresa. Imagine as demais. Imagina as demais. Isso é um levantamento que não é oficial. Não é oficial, é extraoficial. Por baixo, né? Por assim, a gente fazendo não tem noção do por tamanho baixo, do buraco ainda não. Né? E isso aí compromete bastante a próxima gestão que vai assumir. A próxima gestão. Mas também compromete eles, porque a prestação de conta é deles, não é nossa. Vai ter dificuldade para o próximo gestor, vai. E com relação à aprovação de contas também, porque o Tribunal de Contas, o ano de 2021, ele, vamos dizer assim, ele trabalhou meio que uma anistia para todo mundo foi perdoado. Né? Então ele perdoou por conta da pandemia, por conta da pandemia. Deixou de lado. Mas 2022 para cá ele já voltou a reclamar situações. Mas se não fosse a pandemia, 21 muito provavelmente teria vindo reprovado, porque veio aprovado com ressalva. E assim, mas foi por conta da pandemia. A ressalva por conta da pandemia. É que a pandemia, ela, vamos dizer assim, o tribunal entendeu que aquele ano de 2021 o gestor não teve como cumprir determinadas metas. Sim. Né, por conta das dificuldades da pandemia. Se ocorreu isso ou não, é outra história, mas o tribunal entendeu dessa maneira, forma. Que, por exemplo, o combate à pandemia abriu a porta para a contratação emergencial de profissionais da saúde. Por conta disso, os gastos com o pessoal ficaram acima. Muito alto. Né, em alguns municípios. E aí ela tomou isso como nivelou por aí. Não, no ano de 2021 nós não vamos cobrar como em outros anos, porque o combate à pandemia trouxe essa questão do aumento do gasto com o pessoal. Já a prestação de conta de 2022 veio reprovando. Não chegou ainda na Câmara, mas eu já vi o parecer do TCE, onde traz a desaprovação das desaprovação por unanimidade. E para que a população possa entender qual é o rito a partir de agora, quando a Câmara receber, e o principal julgador das contas é a Câmara, sim, é a Câmara que vai decidir se vai reverter essa desaprovação ou se vai confirmar a desaprovação das contas do prefeito. Como é que ocorre na Câmara? Eu já sei como ocorre, vou deixar o presidente explicar para a população, né? As contas do prefeito é um pouco diferente das contas do presidente da Câmara. Por quê? Quem faz o trabalho de controle externo em relação à Câmara é o próprio Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vota as contas do presidente da Câmara e ali morreu. Se foi desaprovado, é desaprovado. Se aprovou, aprovou. Se aprovou, aprovou. Já o prefeito é diferente. Vem o parecer para a Câmara e a Câmara segue ou não esse parecer. Mas se ela vem desaprovando, presidente, como é que pode reverter? É o seguinte... Qual a única forma de reverter isso? Não só desaprovar, como aprovar ou desaprovar. Para você inverter o parecer, é necessário 2/3 da casa. Ou seja, 6. Então, isso, 6. Dos 9, 6. Se você vem, digamos assim, aprovado, com ressalva ou sem ressalva, vem aprovado. Para desaprovar, 6 tem que votar contra o parecer, desaprovando. Se vem desaprovado, para que você aprove, 6 tem que votar aprovando. Né? Abstenção. Não, abstenção, eu vou votar abstenção. Não conta. Você tem que votar contra o parecer para você inverter ele. Se votarem 5 contra o parecer e 4 a favor do parecer, valeu o parecer. Valeu o parecer. Não é maioria simples. Não é maioria simples, é um acordo qualificado. Sim. Tem que ter 6 votos contrários ao parecer para inverter. 21 e 22 ainda vota esse ano ou só 21? 22 eu acho pouco provável, porque eu acho que o ofício do Tribunal de Contas dificilmente chega a tempo. Né? E se chegar,
a Câmara ela tem que abrir um prazo mínimo para que o gestor seja comunicado, para que pelo menos opte por apresentar uma manifestação ou não. Né? Se ele quiser apresentar uma manifestação, está lá o espaço da Câmara aberto. Se não, ele abdica, tácita ou expressamente, né? Esquece ou manda um ofício dizendo que não quer. E a partir daí, aí pode a Câmara, sim, colocar em votação. Né? A necessidade de que ele seja, pelo menos, convidado a apresentar essa manifestação, né? Por conta a gente chama na área jurídica do princípio do devido processo legal, né? Tem que ter a ampla defesa, o contraditório, ele tem que se manifestar, tem que se manifestar de nesse qualquer processo, forma. ou pelo menos abrir mão de se manifestar. Ele tem que dar uma resposta, ou que sim, ou que não. Então, assim, esse ano só 2021. 21 veio aprovado com ressalvas, mas para reverter precisa de 6 votos. 6 para desaprovar. Contra o parecer. Contra o parecer. Seria para desaprovar. Isso, 6. Você teria que votar contra. Exatamente. Do parecer do TCE, né? Isso, exatamente. Mas aí ano que vem 2022, que está desaprovando, né? Então, muito aí provavelmente devido... Aí já vai ser outra história. Hoje a atual oposição, ano que vem, situação está com maioria, então muito provavelmente ele não consiga reverter. Eu particularmente, eu gosto muito de votar em contas, porque é um momento que eu consigo votar trabalhando o que eu estudei na faculdade. Olha, foi o que diferenciou, presidente, para quem não se lembra, as contas de Luiz... Sim, que chegaram aprovadas. Chegaram aprovadas e Petrúcio era oposição. Oposição, era. Ele votou aprovando. Isso, que assim, eu só poderia votar contra se eu encontrasse a falha no próprio parecer. Isso. Né? Que dá para encontrar, se você realmente tiver uma falha no parecer, quem é da área jurídica vai achar. Mas tem que achar uma falha. Eu não posso votar contra o parecer só porque eu quero. É meu aliado ou meu adversário. Inclusive, na época, gerou muita polêmica nisso aí, né? Muito murmúrio. Mas teve. Teve vereadores que votaram contra e esse ano ainda, em plenário, falaram que o voto foi realmente político. De qualquer maneira, ele afirmou o que ele fez, né? Ficou em ata, né? Constou em ata. Então, assim, eu falo abertamente hoje aqui no microfone porque constou em ata que ele falou que o voto foi político. Então, assim, é onde diferenciou. É o que eu digo. Eu acompanho a Câmara, eu acompanho o presidente desde o ano 2021, né? E mesmo quando o presidente era oposição, era situação do prefeito, estava com a base de governo, nunca o presidente deixou de me responder, nunca o presidente deixou de dialogar e nenhuma vez eu fui tratado de forma ríspida ou com falta de educação. Totalmente diferente de alguns que faziam parte da base. Por exemplo, hoje, na atual legislatura, somente 2 vereadores da atual gestão, da época, né, que começou, falam comigo, devido às minhas cobranças, que é o presidente, que começou lá, e o vereador Nenê Toba, né, que se reelegeu agora. São os únicos que hoje falam comigo, devido eles não saberem diferenciar a política do pessoal. Entendeu? Uma coisa é você cobrar CPF, outra coisa é você cobrar CNPJ. Eu fiz várias críticas a Petrúcio como presidente e eu fiz as críticas diretamente a ele. Porque eu não tinha necessidade de falar pelas costas. Eu fazia a crítica diretamente a ele e ele sempre entendeu como ele também retrucava as minhas críticas. Por exemplo, eu fiz a crítica que ele retrucou. Fiz uma crítica sobre o terreno da construção da Câmara. Sim, eu lembro. Ele poderia muito bem ter virado as costas para mim, não ter me... Não, ele disse, Magno, foi por isso. E eu entendi. Entendeu a forma, o pensamento dele, né? Exatamente. Entendeu o propósito que ele tinha. A ele. Antes você não dava razão, mas quando ele chegou para você e explicou por essa forma isso e isso, aí você, então assim você tá certo. É louvável essa atitude, entendeu? Você reconhecer. Tem que reconhecer. A gente tem que ter a humildade de reconhecer. Eu cobrei Petrúcio e ele reconheceu e também tomou atitude sobre determinadas demandas. Então, assim, Petrúcio soube diferenciar justamente isso. Política de pessoal. Não tenho nada contra ninguém pessoalmente, mas as pessoas ficaram contra mim. Mas é assim mesmo. Não posso fazer nada. Eita. Vamos encerrar? Rapaz, o papo aqui tá bom, velho, mas a nossa hora tá chegando, presidente. A gente desde já quer agradecer aqui pela sua presença, né, ter aceito nosso convite, ter vindo aqui
mostrado no nosso Arricast, mostrado para a população de Penaforte, não só para a população, mas para o Brasil, para o mundo que nos assiste, né? A sua jornada enquanto presidente da Câmara, que se encerra agora no final do dia 31, né? Último dia do ano, até lá você ainda é presidente, né? É verdade. Até lá a presidência ainda é sua. 31 de dezembro. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que está aqui ao vivo. Me traga doutor Vicelmo. Traga o doutor Vicelmo. O senhor venha em outra oportunidade para a gente falar, se aprofundar nas questões da OAB, da advocacia, que eu sei que também que é uma paixão que o senhor tem. Fazer um convite a ele, né? Quem se enfia assim, dentro da OAB, do jeito que você... E demonstra o amor pela advocacia... É porque realmente é uma vocação. Sim. E eu queria ouvir essas histórias, que eu tenho certeza que vocês devem ter muitas histórias tratando da parte do direito, né? Doutor Vicelmo, que foi reeleito agora presidente da nossa subseção, ele inclusive candidato único, né? Merecidamente, porque Vicelmo o homem entregou... é tão ruim que ninguém teve coragem de... Ele entregou a alma. Entre aspas, mas a primeira contrário. coisa que Vicelmo, eu acho que ele fez, foi o seguinte: ele buscou já ouvir os anseios também de quem foi contrário a ele. Então, os próprios adversários, ele foi em busca de saber quais eram as demandas. Então, assim... E aí ele foi conquistando. Política, você tem que muito levar isso em conta. Tentar ouvir também o que é que o outro lado está reclamando. Né? Quando você chega a um ponto que diz, não, realmente o cara não tem o que reclamar, ele está só batendo em mim porque quer bater, aí... Eu ainda não aprendi na prática, mas na teoria já. A política, ela é a arte de somar. Se você não conseguir somar, é complicado. Não, você não consegue chegar lá. Assim, infelizmente, eu acho que a gestão pecou também nesse ponto. E aí, eu posso dizer que hoje eu me sinto bem com o trabalho que foi realizado na Câmara, apesar de que eu queria ter realizado outras demandas que eu não consegui, até pela falta de recursos. E posso dizer que estou satisfeito com o trabalho e não me arrependi de nada. Inclusive, o momento de rompimento com a base do governo foi feito às claras. Eu inclusive, anunciei na Câmara e anunciei na rede social. Nem por isso deixei de respeitar o prefeito, é meu amigo de infância. Se ele tem ou não alguma mágoa, eu não tenho nenhuma mágoa dele, nem de ninguém. Inclusive, tenho muitos amigos que votaram no prefeito, amigos vereadores, amigos eleitores, né, respeito demais, gosto deles como eles gostam de mim, mas politicamente eu tive que ter aquela decisão de romper. Naquele momento também o senhor não fala só por si, fala pelos seus eleitores, pela população. E assim, e por que o rompimento? A realidade, a gestão se desviou do que se comprometeu de fazer durante a campanha. O que o prefeito prometeu durante a campanha, ele se desviou. Tanto que as urnas mostraram isso. Isso é verdade. Foi a maior derrota da história de Penaforte, não à toa. Não foi à toa. Se ele tivesse feito o trabalho como ele prometeu, mesmo que não fosse por completo, mas pelo menos metade do que prometia, ele poderia até ter perdido, mas não da diferença. Né? Então, assim, infelizmente, ele se desviou demais. Como médico, um excelente médico. Mas como gestor, ele não... Deixou a desejar. Deixou a desejar. Né? Ele não entende o que é administração pública, infelizmente. Isso... E a administração pública e política, se você não escutar, não ouvir, não conversar, você vai tropeçar. É o que eu estava comentando fora das... É um fato, né? É o que eu estava comentando fora das câmeras. O direito administrativo, ele não permite você fazer o que você quer. Você só pode fazer o que é permitido. Exato. O cidadão, Petrúcio como advogado sabe, que o cidadão comum ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido, né? Exato. Se não é proibido, pode permitido. fazer. Já na administração pública, você só pode fazer o que é permitido. Se não legalidade. É permitido, você não pode. Não pode. Entendeu? Então, muitas das vezes você quer, por exemplo, teve algumas ocasiões que eu indaguei uma obra, por exemplo, aquela vez que eu indaguei aquela obra daquela passagem molhada. Ele disse, eu fiz. Eu disse, você não fez. Eu fiz. Não, você não fez. Fiz. Pois me dê os recibos e as notas. Os recibos e as notas da obra. A licitação da obra. Ele não poderia ter feito sem, porque tem o devido processo legal de se fazer uma obra. Então, assim, ele meteu os pés pelas mãos, pode até ter sido que ele tenha feito. Ajudado de alguma maneira. Mas fez de uma forma que não corresponde. Que não era correta. É verdade. O direito administrativo. Então, assim, ele não entendeu, mas teria como ter
tido uma assessoria melhor. Eu acho que ele se cercou de pessoas que deu muito tapinha nas costas dele, talvez por ele não gostar de ouvir certas verdades, e acabou que combinou. É uma falha que às vezes o gestor pode ter, é escutar só quem elogia. Quem elogia. Isso. Entendeu? Tem pessoas que às vezes vêm lhe dar uma opinião que você não gosta, mas não é porque ela lhe queira mal. Porque ela quer justamente lhe ajudar. Eu já gosto de E crítica. tá vendo que você tá errando. Eu já gosto de crítica. Né? Então, se me elogiar demais, eu fico com raiva. Não gosto não, gosto de crítica. Então tem isso. Às vezes na Câmara mesmo a gente acertou muito, mas também errou muito. Né? Teve situações que a gente conseguiu na Câmara que foram inovadoras a nível de Estado. Exemplo, o curso de auxiliar eletricista que a Câmara ofertou em convênio com a Secretaria de Proteção Social. Que não seria um papel do Poder Legislativo. Não era o papel do Poder Executivo. E teve prefeituras que não conseguiu aquele curso. O pessoal da Secretaria, como foi que vocês conseguiram uma Câmara, conseguiram, prefeitura não conseguiu? Pois é. E, assim, mostra o empenho, né? De quem está na frente. Inclusive, eu quero agradecer aqui quem foi que me deu o bizu daquele curso. Me ligou o deputado Guilherme Landim, que eu não votei nele. Inclusive, ele falou: Petrúcio, eu sei que você não votou em mim e tal, mas tem uma coisa interessante. Você tem interesse? Tenho, sim. Pronto, então vá à secretaria e tal. Quer dizer, independente A arte de somar. de lado Exatamente. político, ele foi lá- ele pensou o quê? Na cidade. Entendeu? E eu ia dizer: não, eu não quero conversa, deputado. Eu não... Somos opositores. Nós votamos aqui muito tempo em Marcos Carlos, um grande amigo pessoal meu, e o ex-deputado, o falecido, o Hélito Landim, era nosso adversário. Mas sempre ocorreu o respeito. Né? Fomos adversários e aliados de Luiz durante muito tempo, mas sempre ocorreu o respeito. Não é porque você é adversário que você tem que virar inimigo. Exatamente. Não. É totalmente diferente a palavra adversário de inimigo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Então, assim, a Câmara sempre trabalhou isso, tentar acalmar a situação, tentar pensar no bem da população. Se, infelizmente, o Executivo migrou para outro lado, levou para o lado pessoal, né? deixou a desejar, paciência. Verdade. Mas, pelo menos, o nosso papel foi feito. E, quando coube a gente se colocar de forma contrária, isso foi feito. Foi feito. Né? De forma respeitosa também. Nunca deixando de faltar o respeito, né? Então, gente, queria agradecer vocês que ficaram até essa hora até da essa noite. hora, quase 11 gente, horas. Quase 11 horas da noite. Também gostaria de agradecer a presença do presidente Petrúcio Muniz, que também se dispôs a vir aqui, mesmo estando com a agenda... Uma agenda super lotada, né? Final a de minha ano. também tá, esse final de ano... Inauguração da Câmara, aquelas coisas para fazer. Transição, que a gente sabe que o Petrúcio também tá também envolvido, também para poder entregar... tanto o legislativo também poder ajudar a entregar o executivo de forma que possa ter continuidade no serviço, para que a população não sofra, né? Por que é importante dessa transição? Para que não haja descontinuidade no serviço, para que você não fique sem médicos, sem colégio. E sem coleta de lixo. Sem coleta de lixo, que vem acontecendo esses dias, né? Então, assim, a gente é muito grato, presidente, pela sua presença aqui, né? E esperamos que o senhor possa trazer o Dr. Ficel. E parabenizar também pelo excelente trabalho que você desempenhou nesse seu papel de presidente da Câmara, né? Durante os 2 biênios, não é isso? 2 biênios. Quer dizer, se não fosse bom, só tinha sido só um, né? Acaba tem que ser bom na arte de somar. Exatamente. Porque você ser presidente, você conseguir se eleger dentro de uma Câmara 2 vezes. 2 vezes, né? Ser reeleito, no caso. Você tem que ter muito jogo de cintura. A E gente pela- sabe dos bastidores como é difícil. E pela obra que ele concluiu, né? A única obra com placa. A única obra com placa. A única obra que foi derrubada de cima a baixo, limpo o terreno. Feito de acordo com como foi o projeto, né? O valor também, né? E terminou. Graças a Deus está terminando, né? É claro, a obra tinha muita gente que vinha criticar, reclamava. Mas por quê? Teve gente que não gostou. Não, né? Não queria que fizesse. Que achou um absurdo o valor. Esse rapaz acaba não sabe o preço de um tijolo, não. Imagina aí a mão de obra. E para o órgão, para o poder público, porque há uma diferença do particular para o público. Porque não tem lucro, né? E assim, só um exemplo. Se você contrata um pedreiro, chama um pedreiro e ele cobra R$100 diário a você para trabalhar na sua casa,
trabalha 5 dias na semana. No final da semana você paga R$500 a R$500. ele. Se a Câmara for realizar um pequeno serviço, chamar o mesmo pedreiro, ele vai dizer que quer receber R$100. Trabalha 5 dias. No final da semana a Câmara não paga R$500. Vou dar grosso modo, ele vai pagar 600 e pouco. Por quê? Porque você paga diretamente ao pedreiro e não informa INSS, não informa imposto de renda. E a Câmara tem que recolher INSS, imposto de renda. Então, toda obra pública ela tem um agregado. Tende a ser mais caro. Tende a ser um pouco mais caro. Então, hoje, qualquer casinha que você vai fazer de 5 metros de largura, 2 quartos, você vai gastar R$150 mil. Com certeza. E a obra ficou orçada em torno, né? A grosso modo também, que teve, o presidente já disse que teve uma variação. Próximo de 400 e poucos mil. 420 e poucos, um pouco mais. Ou seja, um prédio de 2 andares, com todo o acabamento. Sim, porcelanato. Totalmente reerguido, né? Eu achei que saiu barato. E outra coisa, será que Penaforte não merece um prédio daquele? Será que não merece? O povo não merece? Se ele faz um prédio e o orçamento sai de 1,5 milhão, aí a gente merecia uma coisa, mas 400 mil num prédio daquele. É, verdade. Tá de graça. Foi muito bem avaliada a obra, o valor gasto também que foi orçado foi condizente eu achei barato. Condizente com o orçamento da cidade, com o porte da cidade, né? A realidade das fatos. Eu tenho que agradecer a Deus por ter me ajudado demais, que os servidores ajudaram, os vereadores que me apoiaram também, sempre dando aquela força. E vamos dizer assim, as assessorias, pessoas jurídicas e pessoas físicas que trabalharam na Câmara. Por exemplo, a própria empreiteira foi muito responsável. Né, eu tenho que agradecer. Eu tenho que falar que a equipe dos profissionais que fizeram a Câmara são muito competentes. Eu me lembro que passaram por momentos de chuva. Sim, pegaram períodos chuvosos. Eu acho que o prazo já era para estar entregue. Foi devido perrengues na obra, mas foram muito eficientes. A própria demolição foi muito trabalhosa para que não danificasse a residência vizinha. Né? Já conta um tempo a mais, né? Porque você tem que ser... Já tem um tempo que a estrutura está toda pronta, porque acabamento demora. Exatamente, mas foi muito assim, a única obra entregue, né? A única obra entregue, né? E vai ser entregue agora dia 19 ao povo, à Casa do Povo. Essa obra começou depois do canteiro. Qual canteiro? O canteiro aí, ó, o canteiro da avenida principal. Ah, sim, o canteiro da avenida principal. Depois do canteiro, o canteiro não termina ainda não. Inclusive, eu disse, se o prefeito terminasse esse canteiro central, eu ia embora de Penaforte, ele não terminou. Então cheguei em casa, a mulher olhou pra mim e disse, você é doido, se ele terminar, se tu acha que ele vai terminar? Termina não. O FPM bloqueado. Tudo é muito difícil. Assim, eu acho que mesmo se ele tivesse com dinheiro sobrando, o FPM não terminava. Não. Porque, infelizmente... E tá devendo, viu? Perdeu o fio da meada. Administrativamente ele se perdeu muito, infelizmente, né? Eu acho que dificilmente acho que na região não teve ninguém que se atrapalhou tanto em termos administrativos. Não é à toa que o próximo prefeito vai enfrentar muitos problemas. É uma luta e a população vai ter que ter uma certa paciência, que eu sei que ela não tem. Não tem, eles cobram. Cobram mesmo. Então, né? A gente já vai... Vamos dando tchau, né? Vamos começar a dar tchau. O presidente, se quiser suas considerações finais aí pro pessoal. Eu quero pode ficar à vontade nessa Câmara aqui principal. Pode olhar para os seus eleitores, para os munícipes penafortenses. Fica à vontade, aos amigos. De Penaforte, né? Agradecer o convite, agradecer a atenção. Né? Dizer que me sinto honrado por ter representado muitas pessoas. Pedir desculpa num ponto que muita gente me reclamou que eu não fui candidato. Muita gente reclamava, que disse que não tinha votado em mim na primeira, mas iria votar nessa, né? Me reclamaram muito. Mas guarda para a próxima. Mas, assim... Pode ser também, ele é quem vai decidir. Não, prefeito, o trabalho ainda é longo aí nos próximos 8 anos. Deus permitir. Para reconstruir a cidade, voltar a ter o desenvolvimento, a ter o desenvolvimento, a ter toda aquela estrutura que tinha antes, que Penaforte já foi exemplo para outros municípios. Penaforte era exemplo. Eu me lembro que Penaforte tinha, não sei, 12, 13, 14 ambulâncias, já tinha 2, 1. Isso. E hoje é o contrário. É o contrário.
Hoje Jati, se eu não estou enganado, a prefeita de Jati conseguiu 13 ambulâncias. Penaforte tem uma ou duas. Tem duas. Né? Na Câmara, um dia, houve a inauguração do Hospital de Jati, nós fizemos essa crítica, que Penaforte, Jati teve uma carreata com 13 ambulâncias. Penaforte só colocaria 3, uma atrás da outra, se fosse uma rebocando na outra. Porque hoje nós temos duas, uma com o motor esquentando. Mas vamos para frente, né? Vamos pedir a Deus dias melhores. E pedir a Deus que ilumine os próximos anos, que consiga sair dessa situação, que essas mães, esses pais que têm crianças, que têm... Precisa do TFD, quem tem irmão, quem tem parente precisando de tratamento fora, que volte a ter um veículo disponível para ir a Fortaleza, para ir a Juazeiro, Recife, fazer tratamentos que lhe trazem dor psicológica, física, né? Cansaço, né? Ninguém queira passar por um problema sério com um filho, com um pai, né? E você vê o seu parente sofrendo, não é bom. Aí, pior ainda quando você precisa do suporte e não tem. Né? Então, Deus permitir que a gente consiga melhorar os próximos anos. Deus quiser. Né? E dizer que continua ainda trabalhando, independente de mandato, pelo bem da cidade, pelo bem da população. Isso é o dever que todos nós temos, cada um dentro da sua área de atuação, da sua área profissional. E é claro que a população é quem vai ter que julgar cada um de nós, como julgou na última eleição um ex-prefeito e o atual prefeito. Sim. Né? Julgou e está aí como foi o resultado. Não foi à toa. Foi um recado que serve para todos nós no futuro. Exatamente. Tudo que eu fizer vai reverter lá na frente. Vai ser refletido. Vai voltar como bom ou como ruim. É verdade. Não é verdade? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção a todos. E que Deus nos ilumine em 2025. Né? Um feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo. Para todo mundo. Muito bem. Então, meu amigo Magno, voltando aqui com nossos episódios do nosso ARRICast, né? Hoje recebemos aí o Petrúcio, atual presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Penaforte. Explanou aqui suas ações durante seu mandato, né? Um senhor mandato e muitas conquistas, né? Para nossa cidade, para os municípios penafortenses, como o Cajus, você citou aí, foi o último, né? E também a reforma da Câmara, entregando um prédio novo, né? Que a cidade merecia. E você, o que é que você tem a dizer para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? Rapaz, como é que pode se dizer? Muitas pessoas não entenderam, né, o porquê de um mandato de sucesso não se prolongar por mais um mandato. Eu fui uma das pessoas, mesmo também sendo um candidato, fui uma das pessoas que não imaginava que Petrúcio não viria novamente. Eu até tinha dito para ele que ele foi um ótimo presidente, mas eu tinha muita curiosidade de ver ele como um vereador comum. Sim. Porque são papéis totalmente distintos. Totalmente distintos. É verdade. Entendeu? Mas haverá. Mas tenho certeza que a política não vai sair da na veia, né? Não vai sair na veia. Beleza, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Quais são os endereços? Não falou o endereço do nosso ARRICast? Do nosso ARRICast. O nosso ARRICast no YouTube é ARRICast, certo? No Instagram é o nosso arri.cast. No TikTok é o ARRICast. E no Kawaii também é o ARRICast. Siga-nos, acompanhe nossas redes. Dê o seu like lá no YouTube, lá que nos ajuda bastante. Se inscreva no nosso canal também. No nosso Instagram, né? Quem quer patrocinar, que a gente tá precisando do patrocínio, né? Você que quer nos ajudar a manter o nosso ARRICast funcionando, certo? Que aqui a gente não tem fim lucrativo, certo? Aqui a gente faz só para poder a gente, como se diz, Magno? Para comprar o material. Comprar o material. O patrocínio é só pro material. A gente tá começando aqui. Exatamente. A gente começou de uma brincadeira e veja onde a gente já tá chegando, né? Você que quer nos patrocinar, o telefone vai estar aí na descrição do nosso vídeo, tá bom? Da nossa produção. Daí você só entrar em contato e você vê lá os pacotes. Nós temos 2 tipos de pacotes de patrocínio. Aí você fica à vontade para fazer a sua melhor escolha. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ARRICast!